algumas decisões práticas e rápidas. Então, eu vou passar agora a palavra para o Edson Santos. Ele gosta bastante desse tema, inclusive ele tem uma visão, um nome bem interessante aí que ele vai dividir para a gente. Eu vejo isso como guerra, ele vê como uma coisa parecida também. Então, vou passar agora para o Edson para falar de forma mais ampla. Também, Edson, pode se apresentar, por favor, e falar de forma mais ampla o que a gente vai tratar aqui hoje, e depois a gente passa para os outros. Bom dia, Larissa. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Edson Santos e, sendo bem curto, hoje eu sou conselheiro, consultor e também advisor de uma série de startups. Eu atuo há 21 anos, nos últimos 21 anos no setor de meios de pagamento e sou autor de livros e de um blog e de muito material nesse setor. As pessoas que são dessa área provavelmente já me conhecem. Bom, a ideia hoje aqui é conversar com vocês sobre um plano de crise, um plano de contingência. Esse assunto é um assunto para muito tempo, mas eu vou tentar concentrar minha fala em 10 ou 15 minutos no máximo para poder dar tempo da gente conversar e enriquecer com outros assuntos. A minha ideia de plano de contingência é formar um comitê de crise, que você já deve ter formado da sua empresa, cuidar do seu pessoal, que é o seu ativo mais importante, não só os funcionários, mas sócios, colaboradores de maneira geral. Vamos falar muito rapidamente de trabalho remoto, que você já deve ter implantado de alguma maneira, mas o tema principal é discutir como é que eu sobrevivo nessa crise com liquidez e rentabilidade ou com liquidez sem rentabilidade. A gente volta a ele já já. Mas antes de começar esse assunto, eu queria dividir com vocês um aprendizado que tive quando tive aula com um professor, com um filósofo francês no INSEAD. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome dele, mas me lembro muito bem o que ele dizia. Ele dizia que os otimistas e os pessimistas são muito iguais. Ele dizia que o otimista e o pessimista agem da mesma forma. Simplificando, dizer, o otimista não faz nada porque não precisa. E o pessimista também não faz nada porque não adianta. Ele nos convida a ter um pensamento que ele chamou de catastrófico. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se você olhar para cada processo dentro da sua vida, da sua empresa, e em cada processo e pensar nos detalhes do processo, tudo o que pode dar errado, você acaba construindo soluções ou diversos planos para cada situação que venha poder dar errado. Essa forma de pensar, que ele chamou de catastrófico, te dá o poder de tocar a sua vida, a vida da sua empresa, num momento desse, de crise. Se você conseguir pensar em tudo, e se você fizer isso dentro de um comitê de crise com as pessoas que você mais confia, principalmente as pessoas que têm posição-chave na sua organização, você consegue montar um plano com um tempo muito mais adequado e com uma visão muito adequada sobre todos os aspectos. É claro que, no limite, se não existe saída para tudo isso, é muito mais simples, é muito mais fácil você tomar a decisão hoje de parar do que continuar perdendo caixa, perdendo dinheiro. É claro que nós não esperamos que vocês tenham que enfrentar uma situação dessa, mas esse pensamento catastrófico é muito mais poderoso para você do que simplesmente ser otimista ou simplesmente ser pessimista. É preciso construir a solução. Né? Muito bem. Comitê de crise. Você já deve ter montado o seu. Eu tenho absoluta certeza que todo CEO, nesse instante, está comandando o seu comitê. A ideia aqui é juntar as pessoas-chave da sua organização e construir um plano em que você possa pensar em todas as alternativas. Uma das coisas que provavelmente você já teve que enfrentar é lidar com as pessoas no trabalho remoto, por exemplo. E aí, pessoas, esse é o seu ativo mais importante. Se você tem pessoas trabalhando de forma remota, se você é uma indústria, provavelmente você não consegue fazer isso, mas algumas das tarefas e alguns dos setores e processos, você pode fazer de forma remota. Nem todo mundo consegue trabalhar em sua casa. Muitas empresas que eu conheço, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, mas aquelas que não têm a condição de trabalho, elas vêm com transporte individual para a sua empresa
E nessa empresa, eles isolaram as pessoas que não podem trabalhar remoto, que vêm trabalhar na empresa, e assim cuidam da saúde delas também. Então, veja, é importante você cuidar da saúde física das pessoas. Há uma batalha hoje aqui se devemos isolar mais ou isolar menos, se é isolamento horizontal ou vertical. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe, mas é importante você decidir como fazer e, principalmente, cuidar da saúde das pessoas. Tem muita gente na sua organização que hoje, se ficar doente, você vai sofrer. Então, é preciso cuidar disso. Mas não só da saúde física, é preciso também cuidar da saúde mental. Lembra-se, as pessoas são o seu maior ativo. Então, se elas estão isoladas, estão trabalhando contigo, você tem que estabelecer um canal de comunicação adequado. Uma das coisas que eu recomendo a todo mundo é que comunique o seu plano de contingência com todo mundo, na medida do possível. Eu teria reuniões, videoconferências de 5, 10 minutos, todos os dias, com todos os funcionários. Veja, praticamente todo mundo carrega um celular, um smartphone, e não é difícil você promover uma conversa. Se não pode ser ao vivo, que as pessoas estão trabalhando, que ao menos você crie um vídeo e publique um vídeo. Na medida que você publica o vídeo, você está comunicando essa informação para todo mundo de forma igual, na mesma fonte. Nesse momento em que há o isolamento, as pessoas, todo mundo tem uma necessidade enorme de obter informações. Nós consumimos informações constantemente. E note, onde os brasileiros consomem informação? Nas redes sociais, no WhatsApp. E lá ocorre todo tipo de conversa que não interessa a nossa empresa. Há boatos, há demais, e quando o boato ele é tóxico, principalmente em relação à sua empresa, você pode estar tendo um problema. Então, como evitar isso? Chegue antes do boato. Então, converse com o seu pessoal constantemente, mostre os resultados que está obtendo, os planos que você tem para aquele dia, para aquela semana, e assim você obtém uma comunicação mais adequada. E lembre-se, comunicação tem duas vias, escute também. O funcionário tem muito para contribuir. Ele pode contribuir com ideias, com informações, que pode melhorar o seu plano. Então, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental é extremamente importante. Bom, Edson, e posso perguntar para você, assim, quando a gente fala de um plano, né? Eu mesma, a gente teve essa conversa antes na nossa empresa, mas e aí, como que vai ser esse plano? Qual é o tamanho? Porque é uma situação emergencial, né? Como a gente pode pensar de maneira prática e rápida e montar? Não é um plano de negócios que você está falando, né? São algumas ações que a gente tem que devem ser feitas. Então, pode explicar um pouquinho para a gente como seria, de maneira prática, montar esse plano e do que consiste esse plano? Claro, perfeitamente. Então, o que a gente sabe sobre a crise? Nós sabemos que estamos vivendo uma crise de saúde e que tem vários cenários possíveis, mas eu vou mencionar dois cenários. Um cenário negativo do ponto de vista de saúde, onde a curva de contágio é muito grande, muito rapidamente, num curto espaço de tempo. Por que ele é negativo do ponto de vista da saúde? Porque a saúde pública entra em colapso e você não consegue atender as pessoas que necessitam de atendimento numa unidade de atendimento intensivo, numa UTI. Pessoas que vão precisar de equipamento respiratório e tudo mais. E isso está acontecendo em alguns países, onde o médico decide quem vive e quem morre. A outra curva, mais positiva do ponto de vista de saúde, é o achatamento dessa curva, fazendo com que o isolamento total, ou horizontal, como se diz, leve a distribuir o contágio por muito mais tempo. Assim, quando todo mundo se contagiar, você tem uma imunidade natural. Quando você faz essa contágio por um longo prazo de tempo, você não tem um colapso do sistema de saúde ou pode evitar o colapso do sistema de saúde. Em compensação, aquilo que é positivo do ponto de vista de saúde é negativo do ponto de vista da economia. Se você para por 2 semanas, 3 semanas, talvez seja suportável. Mas se você para por 6 meses, 4 meses, 3 meses, o que vai acontecer com a maioria das empresas? O que vai acontecer com o desemprego? Nós vamos de 14 milhões para 40 milhões, como a gente tem ouvido as notícias. Então, o que nós sabemos sobre essa crise? Nós sabemos que
que a nossa empresa, a receita da nossa empresa será afetada. Exceto setores em que já estão claramente crescendo. Supermercados, farmácias, delivery. Esses setores talvez passem por essa crise com aumento de receitas. Mas a maioria de todos os outros nós vamos sofrer impacto na nossa receita. O que nós não sabemos é qual é o tamanho do impacto e por quanto tempo. Por quanto tempo, eu diria, olhe para todas as estimativas possíveis, olhe para o setor onde você atua, principalmente o setor onde o seu cliente atua, entenda o que está acontecendo na cadeia de valor dele, o que está acontecendo com a indústria, com o distribuidor, com o vendedor na ponta, se você atende o comércio de maneira geral, e se adapte, crie um plano de tempo que seja mais adequado para a sua empresa. Muito bem. Uma vez que eu sei qual é o tempo, eu sei que a minha receita vai ser afetada, aí eu começo pela receita. Eu começo pela receita não olhando para o teu orçamento passado e achando que ele vai se repetir. Esquece isso. Você tem que ser catastrófico. Construa a sua receita, o teu plano de receita durante a crise, da melhor maneira possível. Vou lhe dar um exemplo bobinho, mas óbvio. Se você atende uma companhia aérea, o que vai acontecer com a tua receita essa semana? Obviamente, você vai a quase zero. Então, olhe para os seus clientes, converse com os seus clientes, se for possível. Se não é possível conversar com eles, entenda o que está acontecendo no setor deles e estime a sua receita de maneira catastrófica. E coloque, não seja otimista nem pessimista, mas seja muito real do que é possível obter a receita. Uma vez que eu tenho a receita definida, eu começo a olhar para os gastos que eu tenho na companhia. Note que eu usei a palavra gastos. Esquece os conceitos agora, pelo menos nessa fase, esquece os conceitos de custo fixo, custo variável, despesa, investimento. Tudo isso é importante, mas não agora. Agora, nós estamos falando da sobrevivência da sua companhia. Então, eu tenho que olhar para os gastos que eu preciso ter para garantir as receitas que acabei de planejar, acabei de orçar. Só essas são importantes. Todas as outras despesas que não contribuem para obter estas receitas são discutíveis. Elas devem ser olhadas de outra forma. Elas devem ser postergadas, elas devem ser reduzidas e, se possível, até eliminadas nesse período. Claro que aqui, se você disser, muitas dessas despesas está relacionada com o desenvolvimento de um novo produto, o desenvolvimento de um novo canal, o atendimento de um setup para um novo cliente. Agora, se você consegue desenvolver alguma coisa nova para atender novas receitas, e se o prazo em que você vai obter essa receita é compatível com o prazo que você vai gastar para obter a receita, então tudo bem. Nós já vamos falar de fluxo de caixa já, mas então tudo bem. Então essa receita está do lado de cá, do lado da contribuir para essa despesa está do lado das receitas novas, então está do lado de cá, contribuindo para o seu plano. Todas as outras você tem que analisar e dividir e separá-las. Agora, receita e despesa não é tudo. Receita maior que despesa significa que você tem rentabilidade. Mas será que você tem liquidez? Então, você tem que analisar suas receitas e saber quando é que você vai conseguir receber essas receitas. O que você tem ouvido já? Gente dizendo que não vai pagar ou que vai atrasar, clientes tentando negociar prazo. Então, você tem que colocar as suas receitas no seu fluxo de caixa. Quando é que você vai recebê-las? E coloque as suas despesas também no seu fluxo de caixa. Se no meio disso você consegue obter receitas, receber as suas receitas antes de fazer o pagamento das suas despesas, então você está tranquilo no seu período. Se isto mostra um buraco no seu fluxo de caixa ou a necessidade de um capital de giro para passar essa fase e você não tem, então é hora de você olhar para as suas despesas e começar a analisar linha a linha, item a um, cada uma delas, e o que você pode postergar o pagamento. Então, comece por atrasar o pagamento de impostos, de contribuições, de fundos de garantia, mas não faça isso sem o auxílio de um advogado e de um tributarista para te ajudar a não entrar em problemas mais sérios. Podemos falar disso mais tarde. Converse com seus fornecedores. O aluguel do seu prédio, da sua sala, pode ser negociado. Eu tenho clientes que conseguiram
prazos de até 3 meses para voltar a pagar. Isso é importante você analisar e negociar o pagamento das suas despesas com prazo um pouco mais compatível. Se ainda assim você não encontrou dinheiro suficiente para passar a crise, você talvez tenha que fazer um corte um pouco mais acentuado. A última coisa que eu faria seria o corte de pessoas. Mas, por quê? Porque é o ativo mais importante. Lembre-se, se você demite alguém para admitir daqui 3 ou 4 meses, talvez não vale a pena. Pense nas multas e que você tem que pagar agora, principalmente se você tem um dissídio acontecendo no mês seguinte, você tem mais gastos para demitir gente e depois você vai ter outros gastos para readmitir essas pessoas. Então, se o prazo é curto, talvez não valha a pena. Então, procure ajuda, procure saber o que é possível fazer. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Eu sei que você está levantando a mão, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas tem uma série de discussões acontecendo hoje a nível governamental e certas flexibilizações das leis trabalhistas que te ajudariam. Nós vamos falar sobre isso com pessoas mais adequadas. Eu só lembro do fato, mas e volto para o seu cash flow e daqui a pouco alguém vai conversar sobre fluxo de caixa contigo para ajudar a entender. Bom, eu acho que, de maneira geral, é isso que eu queria passar para vocês, atendendo o pedido da Suzy. Tá bem, Suzy? Muito obrigada, Edson. Eu acho que vou puxar um ganchinho aqui. O Renan, ele quer fazer uma intervenção aqui sobre fluxo de caixa e depois disso, Luiz Mondini e Suenaga, a gente adoraria entender um pouquinho mais a fundo, né, o que seriam essas. Eu acho que o Edson já tocou em algumas medidas práticas urgenciais, né, para melhorar o fluxo de caixa. Então, aí vocês entram, por favor, para depois do Renan. Obrigada. Obrigado, Suzy. Bom, uma das coisas que eu já vi serem feitas em tempos de crise, como a gente tem vivido nos últimos anos, por exemplo, com certeza com o apoio de advogado, acho que o pessoal vai falar melhor na sequência, mas algumas medidas que a gente já viu, por exemplo, desde retenção de bônus, quer dizer, retenção não, congelamento de bônus, revisão de salário, acho que tem uma brecha na CLT, se eu não me engano, que permite uma redução de 20% a 25% dos salários de colaboradores em casos de força maior, ou de eventos extraordinários, alguma coisa nesse sentido. Renegociação de salário com PJ, refinanciamento através de postergação de pagamento de impostos, esse tipo de coisa. São medidas extremamente comuns que a gente vê empresas fazerem, justamente para conseguir manter uma posição de caixa um pouco mais favorável para aguentar esses períodos. Uma outra coisa uma das coisas que eu tenho lido, eu toco um braço da área comercial aqui na 55, a gente é uma fintech de crédito, e uma das coisas que a gente tem lido bastante é no foco em manutenção e retenção de clientes, justamente, principalmente empresas que têm receita recorrente, que são empresas SaaS, de conseguirem gerar algum benefício para manter aqueles clientes na base de clientes, para não perder um pouco daquela receita recorrente anual. Então, são algumas das coisas que a gente pode fazer, focar um pouco mais em customer success, alguma coisa assim, para permitir que aquele cash flow ele continue entrando na conta da empresa e evite medidas um pouco mais drásticas. Legal. Antônio Suenaga e Mondini, o que vocês podem trazer para a gente de medidas práticas aí? Vamos pensar, né, no básico, acho que nessa necessidade de sobrevivência. Talvez para empresas gerais, a gente tem, acho que vai ter todo tipo de empresa hoje assistindo a gente, né? Desde empresas de SaaS, como o Renan mencionou, e essas receitas recorrentes, até empresas, não sei, uma hamburgueria ali da esquina, né? Uma padaria, enfim, pessoas no mundo de fashion também, que eu sei que é um setor que está sofrendo muito agora, principalmente o setor mais premium, né? Então, o que essas empresas conseguem fazer? E da experiência de vocês até agora, que vocês também estão fazendo várias análises de crédito aí, né? O que significa manter esse caixa também para eventual acesso à liquidez por meio de financiamentos, que a gente vai tocar um pouquinho mais tarde. Bom dia, pessoal. Antônio Suenaga falando. Eu fui sempre da área de crédito de grandes bancos, tal. Hoje eu estou como consultor e presto consultoria para algumas empresas, que nem a da Dini, né? É um prazer estar com vocês.
a gente fala assim, orienta que os empresários têm que ter um caixa suficiente para o seu dia a dia. E muitas das vezes, esses dia a dia dos empresários é de uma semana, um mês. E se for pensar no mundo atual, onde nós estamos nessa pandemia de crises e tal, esse caixa realmente ele está programado para um mês. Se parou a atividade, não vai ter mais caixa. É o que o Edson falou. Faça as contas o que você pode postergar pagamento. Negocie com o seu credor, negocie com o pessoal que você tem o aluguel, negocie com seus funcionários. Né? É o que a medida provisória de trabalho tentou fazer, reduzir 40% lá das folhas de pagamento e tal, mas só que reduzir 40% da folha de pagamento, mas garantindo um soldo, um ganho para eles sobreviverem o dia a dia. Então, essa negociação vai de cada empreendedor. No mundo de crédito, né, eu também atuo lá na outra fintech, vem solicitações de crédito. Na DIN também choveu um monte de solicitações de crédito, mas só que atualmente fala assim, temos caixa para suportar todo esse pedido? É o apetite a risco que nós temos? Então, o credor pensa dessa forma. Qual é o risco? Qual é a possibilidade do empreendedor que está pegando dinheiro com a gente virar esse caixa? E, que nem o Edson já colocou muito bem, qual o lucro que ele vai ter no novo negócio? Então, você tem que pensar bem. Tem empreendedores que estão querendo aumentar a delivery, a parte de comida, a parte de verduras. Tem cidades que fecharam as feiras livres porque era uma aglomeração danada no fim de semana, no dia de semana. E o que estão vivendo? As pessoas se adaptaram. O que já tinham delivery, estão focando o delivery. Fazendo de que forma a propaganda? Boca a boca ou WhatsApp ou Facebook. São mais baratas para nós termos ali. Então, tem empreendedores que já sacaram isso e estão se virando para fazer isso. Né? Então, a gente, empreendedor, tem que pensar em que alternativas colocar. Tem problema, mas qual é a solução para esse problema? Porque se temos problema, tem que buscar a solução. E o mundo de fintech é assim, nós da fintech, a gente procura ajudar as empresas com soluções financeiras, mas nem sempre o empréstimo ou o financiamento é a solução para aquele empresário. Nós vimos empresários aqui, né, Suzy, onde o empresário gasta mais na pessoa física do que ele investe na empresa. Não tem como sobreviver uma empresa quando você tira mais do que ganha, mais do que vende. Na verdade, não é que ganha, mas que vende. Né? Eu estive recentemente na entrevista lá do Sebrae, nós estamos também com um projeto lá justamente para ajudar o pequeno empreendedor, meio da vida, para conseguirem pegar crédito. Ou a gente tem que orientar como que ele se tem que estruturar para que ele possa ter um fluxo de caixa saudável e ter acesso ao crédito bancário. Então, o que aconteceu? Tem empresa lá, o próprio empreendedor da Sebrae falou o seguinte, consultor da Sebrae, uma empreendedora, microempreendedora, MEI, ela falou assim, quanto você ganha? O seu markup quanto quer? 100%. Opa, 100% de markup é uma coisa fantástica, não é? Agora, quanto que você gasta? Né? Então, eu tenho mais de 100%. Eu compro um produto por 100 e vendo por 200. Aí, no médio total, ela fala assim, eu vendo meu custo-produto mensal, eu vendo um por 1.500, custo mensal de 1.500, vendo por 3.000. Aí, outra pergunta que vem, e os seus gastos pessoais? Quanto que é? 1.700. Você tira de onde? Da empresa. Então, você não tem lucro. Né? Então, o fundamento do empreendedor é assim, todos os empreendedores têm que ter lucro. Tem gente que critica aí que tem gente ganhando muito dinheiro, mas se ganha dinheiro de uma forma honesta. Então, se é uma forma honesta, a empresa tem que ter lucro para sobreviver. As fintechs também têm que ter lucro no final para pagar suas contas, pagar seus funcionários, pagar seus colaboradores, pagar seus impostos e sobreviver e remunerar quem? Os sócios. Então, a finalidade de um bom gestão financeira, que a gente fala, né, é ter um lucro, uma margem que você quer, mas de uma forma que você seja plausível, né? Não pode ser assim. Mondini, e de uma questão prática aí, como que a gente, principalmente no momento aqui, eu estou tentando trazer para o momento da catástrofe, né? Como a gente consegue, de forma prática, apurar isso? A minha empresa tem lucro? Né? Qual é o meu gasto? Qual é a minha venda? O que eu posso fazer? Você pode dar uma ideia aí para a gente fazer uma conta, para o pequeno empreendedor conseguir fazer uma conta rápida?
Mondini, a gente não te ouve. Seu áudio, ele está aberto, mas a gente não te ouve. Dá uma olhadinha, por favor. Melhorou? Agora? Agora foi. Ah, foi. Ok. Então, bom dia, pessoal. Desculpa aí a falha. Também atuo na área acadêmica já há algum tempo. Trabalhei em banco 38 anos. Desses 30 anos na área de crédito. Peguei micro, pequenas, médias, grandes empresas, pessoa física, todos os tipos de setores da economia. E já vi passar várias vezes as dificuldades das empresas, essas pequenas, médias e grandes empresas, em todos os setores. E vem a calhar isso que o Edson falou, o Senago falou. Na verdade, a empresa precisa saber o lucro que ela está tendo e os gastos que ela está tendo, para chegar numa gestão, senão não tem jeito. Tá? E a gente sabe que no Brasil, hoje nós temos aí, entre micro e pequena empresa, em torno de 24, quase 25 milhões de empresas nesse setor. Tá? Então, são empresas geralmente de 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo, essa média aí, e familiar. Tá? Então, muitas vezes, eles não têm um controle desses gastos. Mistura pessoa física com pessoa jurídica, e a gente faz aquela continha básica. Né? O que você vende tem que pagar seus custos fixos, os variáveis, se sobrar alguma coisa. Certo? Pagar as despesas e sobrar alguma coisa, senão você não tem lucro. E vai naquilo que o Edson falou. Se eu tenho uma total de entradas numa semana, no mês, no período, as saídas tem que ser menor, senão não vai ter fluxo de caixa. Né? Porque muitos têm fluxo de caixa e não têm lucro. Né? Essa é um controle que às vezes eles não sabem gerenciar e saber. Porque eu tenho que ter lucro. Né? Posso não ter fluxo de caixa, mas eu tenho que ter lucro. Né? Por quê? Porque às vezes eu vendo um volume maior a prazo e o meu fluxo não coincide com os meus pagamentos. Então, tem aí uma diferença de entrada de recurso. Tá? Isso numa conjuntura normal. Hoje, por exemplo, você descontar um título no banco é muito complicado. Né? Você vai ter que recorrer a crédito e tal. E hoje o crédito não está muito fácil. Por quê? Porque essa expectativa da economia como está. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Está muito obscuro. Saiu esse recurso do BNDES aí, que, a meu ver, não é tão simples assim, né? Que serão repassados por bancos privados, eles que farão as negociações, e tem algumas regrinhas aí. Né? Então, não é tão fácil assim criar, não vai ser sistêmico, provavelmente não vai ser sistêmico, vai ser um sistema, vai ser manual, né? A decisão vai ser manual, com certeza. Então, não é assim no estalar de dedos que está saindo os recursos. E as coisas estão acontecendo, os pagamentos estão acontecendo, a dívida está vencendo. Tá? Hoje o cara pode pedir um crédito, vai sair daqui 15, 20 dias, quer dizer, e aí? Tem que pagar a folha de estudo, tem que pagar água, luz, telefone, aluguel. Então, é o que o Edson falou, se reinventar. O que eu posso reduzir do meu gasto? Né? A minha receita vai ser equilibrada nesse ponto? Qual vai ser o meu gasto? Tá? Receita maior que despesa, claro, tem que ter um lucro. Se for maior, ele tem que cortar na carne, por exemplo, para dar uma opção fora, coisa assim. Tá? E quando a gente fala de se reinventar aqui, né, tem duas coisas, porque eu já ouvi algumas ideias mirabolantes, não, vou para um negócio completamente diferente, enfim, fica também difícil, né? Então, assim, tem que se reinventar agora, nesse momento de crise. Nesse momento, exatamente. Não dá para esperar muito. Com o que você tem também, né? Então, eu tenho. Possa fazer melhor com o que você já tem. Eu não tenho muito tempo para esperar refinanciamento ou financiamento do BNDES ou alguma captação bancária. Eu tenho que fazer agora, nesse momento. Então, para isso aí, a melhor coisa que tem que fazer é redução de gastos. Tudo que for possível, diante de uma expectativa de receita. Tá? E aí, agora a gente está falando de redução de gastos, né? Aí a gente toca na questão das pessoas novamente, né? Porque muitos gastos aqui vai ser a questão trabalhista. Talvez esse seja um ponto bom para a gente falar com o Rafael rapidinho, né? A gente mudar um pouquinho o foco aqui e depois voltarem à questão do fluxo de caixa, né? A gestão financeira e sobre financiamento. Claro. Rafael, conta pra gente aí, Rafael, o que está passando, quais são os desafios? Bom, primeiro, o Rafael é um jurista trabalhista no Brasil. Qual é da sua experiência, o que você está vendo no seu escritório aí, mas também das novas medidas do governo e também não se esquecendo assim de questões práticas que você já poderia dividir aí com a gente dos seus anos de
de experiência jurídica. Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos que acompanham e agradeço a Suzy e parabenizo aí pela iniciativa do encontro. Eu sou Rafael Miziara, sou mestre em Direito e sócio do escritório Pessoa e Pessoa, advogados, com sede em Salvador e unidades em São Paulo, Rio, Aracaju, Brasília. E nós temos grandes clientes como Vivara, Adidas, Nestlé, e realmente o ponto que mais tem gerado dúvidas nesse período de crise são as questões trabalhistas, até porque, como o colega que me antecedeu disse, o principal custo de uma empresa hoje, sem dúvida nenhuma, está ligado à folha de pagamento, ou pelo menos da maioria das empresas. E algo interessante de se falar é que a maioria dos empregados no Brasil estão vinculados a médias e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte. Estima-se que 60% dos empregadores no Brasil sejam pessoas de pequeno porte, microempresas. Então, de fato, ela merece um tratamento diferenciado em relação às grandes empresas. Por isso que nós temos uma lei própria para ela. Mas o fato é que nós estávamos num limbo muito grande, numa zona cinzenta, todos estávamos perdidos em relação às medidas que poderíamos tomar em relação aos empregados e medidas que gerassem pouco risco de uma condenação futura. Até que o governo federal edita, no dia 22 de março, ou seja, muito recente, a medida provisória número 827. Essa medida provisória trouxe, num primeiro momento, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho sem pagamento dos salários e sem trabalho. No dia seguinte, esse dispositivo foi revogado. Então, atualmente, não é possível a suspensão individual do contrato de trabalho. Para que isso ocorra, é preciso, e isso é indispensável, a intervenção do sindicato, porque muitas vezes não é fácil ser negociado. Parece que hoje, possivelmente, vai ser editada uma nova medida provisória, tá? E é quase certeza isso, que aí sim, essa medida provisória permitirá a redução dos salários com redução da jornada, mas para que não haja prejuízo para o empregado, vai ficar estabelecido que o governo federal vai arcar com 3 meses de pagamento desses salários, mediante a antecipação do seguro-desemprego e também com a utilização dos recursos do FAT, é o recurso que nós chamamos de Fundo de Amparo ao Trabalhador. Porque o governo ele foi muito criticado por não ter entrado com nenhum real até agora, ao contrário do que ocorreu em outros países. Em todos os demais países, os governos entraram subsidiando parcela dos salários dos empregados. Porque uma das piores medidas, me parece, que para combater a crise, não só sanitária, mas sobretudo econômica, seria cortar realmente renda dos trabalhadores. Afinal de contas, à medida que você corta renda, e aí o pessoal da área de finanças entende melhor do que eu, você acaba desestimulando, esfriando a economia. Então, me parece que esse pacote de estímulos, algumas coisas já foram feitas, mas a principal delas vai ser essa. O governo vai custear parte desses salários. Possivelmente essa medida deve ser publicada hoje. Mas a própria medida provisória 927, ela trouxe opções aos empregadores. E a principal medida que a maioria das empresas tomou foi, de fato, colocar os seus empregados em teletrabalho, né? E acredito que, em decorrência dessa crise, quando elas passar, nós vamos acabar conseguindo extrair algo útil disso tudo, né? Momentos difíceis, e aí eu me surpreendo com a capacidade do ser humano de se reinventar, né? De encontrar soluções para momentos de dificuldade. Acredito que haverá um aumento exponencial do teletrabalho no Brasil. Pessoas e corporações poderão enxergar os benefícios que esse regime de trabalho dá. Claro, tem seus prós e contras, mas acredito que a maioria é positiva, tá? Então, a principal medida foi essa, colocar os empregados em home office, porque já tira um custo muito grande da empresa, que é de energia, transporte, enfim. Agora, em determinadas atividades, realmente não tem como você colocar o indivíduo em teletrabalho. Foi falado aqui
no setor da indústria. Nesses casos, realmente, não seria uma opção viável. Uma outra opção que a medida provisória dá é antecipar as férias. O empregado ainda não adquiriu o direito às férias. A medida provisória faculta ao empregador, ao empresário, que antecipe essas férias, né? Ainda que o empregado não tenha adquirido ainda esse direito às férias. Outra medida seria simplesmente o empresário, e aí é até uma medida mais barata, e que pouca gente tem falado, o empresário, ao invés de conceder as férias, e vamos supor lá, o salário de R$1.000, ele teria que pagar R$1.000 mais 1/3, né, o que daria em 1.333. Uma opção seria, e está previsto na CLT, paga 30 dias de salário, deixa o indivíduo em casa, sem pagar 1/3 a mais, porque nesse caso ele perde o direito às férias. Isso está lá no artigo 133, inciso 3 da CLT. Seria uma opção de economizar o terço constitucional. Uma outra opção também seria a antecipação das férias de maneira coletiva, ok? E foi levantado aí também uma possível brecha na CLT, que está lá no artigo 503, que em caso de força maior, pode haver redução salarial de 25%, mas eu quero fazer um alerta em relação a esse dispositivo. Muita gente, boa parcela da jurisprudência, né, que são as decisões dos tribunais, boa parcela da doutrina entende que esse artigo esbarra na Constituição Federal, que a Constituição fala que para reduzir salário tem que haver intervenção do sindicato. Então, muita gente diz que esse artigo 503, por ele ser de antes de 88, não teria sido recepcionado. Tá? De fato, em relação às férias, alguém falou que esse 1/3 das férias pode ser pago até a data do 13º, mas vai ter que ser pago. Uma hora ou outra vai ter que ser pago. A opção que está lá no 133 exclui 1/3 constitucional. É por isso que é uma saída também. Mas por mais que o governo edite medidas provisórias, sempre vão surgir dúvidas, porque nós temos situações específicas dentro de cada empresa. Mas se fosse empresário, eu colocaria, ao invés de conceder as férias, eu colocaria o empregado à disposição por 30 dias, pagaria os 30 dias, porque no retorno, ele perde o direito às férias, então eu economizaria 1/3 nesse caso, né? Mas, claro, é uma medida viável, é uma opção do empresário. A função do advogado, muitas vezes, é apontar caminhos e dizer, esse caminho é menos arriscado, esse é mais arriscado. A opção realmente tem que ser daquele que empreende, né? Ele tem mais sabedoria que o advogado, porque, afinal de contas, ele é empreendedor, não é? Aqui tem uma pergunta para você. Na atual situação, os funcionários que fazem home office devem continuar recebendo os benefícios, VT, VR? Não há nada legalmente sobre essa possível suspensão nos acordos de sindicatos. Entendemos que é uma situação atípica, por isso as dúvidas. Perfeito. É uma dúvida muito recorrente essa. Se durante o período de teletrabalho, o empregado faz jus ao recebimento dos benefícios previstos em normas coletivas. Veja, a razão, o pagamento do vale-refeição, ele se dá em razão do trabalho. Em teletrabalho, o indivíduo continua trabalhando. Então, portanto, eu tenho orientado a continuar pagando o vale-refeição. Parece que o Renan queria falar alguma coisa aí também. Pois não, Renan? Rafael, então, essa era uma dúvida mesmo, porque, assim, boa parte das medidas que a gente vê, que eu já vi, já ajudei a tomar em empresas que eu já trabalhei, são algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, vale transporte, a pessoa não está trabalhando de casa. Mas ela não precisa. Não precisa. Vale refeição, concordo. Beleza, a pessoa está trabalhando e tal, tem que continuar comendo. Existe na CLT, de fato, uma previsão de corte de pelo menos um percentual do salário da pessoa, ou tem a possibilidade de, por exemplo, fazer um ajuste de funcionário PJ, por uma revisão, congelamento, postergamento, ou até um parcelamento, por exemplo, desses benefícios, alguma coisa nesse sentido. E assim, hoje, se eu não me engano, acho que 60 e poucos % do custo de um CLT ele vem ele é impostos, né?
Então, a gente paga 1,6, 1,7. Se uma pessoa ganha R$1.000, ela custa 1.700 para a empresa, aproximadamente. Então, seria viável fazer alguma coisa nesse sentido de trazer usar isso como uma forma de gerar um pouco mais continuidade de fluxo de caixa para as empresas e gerar até um runway maior aí, um tempo maior de sobrevivência? Perfeito. Então, esse artigo que prevê essa redução salarial, muita gente entende que ele é inconstitucional. Por isso que eu tenho recomendado não reduzir salários, porque hoje, no mais tardar amanhã, vai sair outra medida provisória permitindo a redução salarial, mas nesse caso o governo vai subsidiar uma parcela, então não haverá prejuízo para o empregado. Não recomendo que se tome medidas de redução salarial antes da medida provisória. Ela sai amanhã mesmo? Possivelmente sai hoje. Possivelmente sai publicado hoje. Tá? E o outro ponto que você mencionou, me desculpe, além da redução salarial, você falou uma outra coisa. Eu já vi uma das empresas que eu já trabalhei no passado, a gente tomou uma medida, por exemplo, de redução de jornada, consequentemente redução de salário. Então, para algumas pessoas isso realmente foi um corte, mas para algumas pessoas a gente foi dado como se fosse fugiu a palavra, como se fosse um parcelamento. Então, por exemplo, se eu ganho, sei lá, R$2.000, eu vou passar a ganhar 1.600 agora, mas esses 400 que eu teria, em tese, eu teria direito a receber, a empresa vai me pagando parcelado ao longo do tempo, a partir do momento que a gente tem uma sinalização de retomada. Isso já vi, foi acordado com o sindicato na época. Com o sindicato, ótimo. Sim, claro. Se tiver intervenção do sindicato, beleza. Agora, o problema é quando há um acordo individual, só empregador e empregado, sobretudo em razão dessa polêmica da irredutibilidade salarial, mas você vai encontrar, por exemplo, decisões judiciais nos dois lados. Porque, veja, se eu contrato alguém para trabalhar 8 horas por dia e receber R$2.000, existe aí uma relação salário-hora. Se eu reduzo a jornada desse indivíduo para 4 horas e passo a pagar a ele R$1.000, perceba que não há redução do salário-hora. A proporção continua a mesma, mas houve uma redução nominal do salário. Então, existem decisões dos dois lados. Então, há um risco nesse caso. E você tocou num ponto muito importante, Renan, e você percebe isso, ao contrário do que acontece no senso comum, de que o custo de um trabalhador hoje, de um empregado, a maioria desse custo não vem das normas trabalhistas, mas sim de normas tributárias. Sim. Né? O que gera um custo na folha de pagamento do empregado não é CLT, ao contrário do que se apregoa por aí. Na verdade, são questões tributárias, né? E muita gente põe a culpa na CLT. Agora, quando você fala de PJ, aí escapa a regulação da CLT, já é uma relação civil, se for de fato uma PJ verdadeira, né? Se não for uma fraude. Porque muita gente o cara é empregado e aí faz a PJ só para fraudar a lei. Nesse caso, é preciso ter cuidado. Posso fazer algumas perguntas aqui do canal? As pessoas estão perguntando sobre empresas que têm refis. Haverá postergação nesse período, assim como foi colocado a postergação do DAS para empresas que estão no Simples Nacional? Possivelmente, sim. É uma questão tributária, não trabalhista, mas o governo federal já tem dado uma série de estímulos e incentivos em relação às questões tributárias. Por exemplo, a certidão negativa de tributos federais, ela tem um prazo de validade. Esse prazo de validade foi aumentado para mais 180 dias. Ou seja, o cara vai poder atrasar tributos, se acontecer de atrasar, mas aquela certidão que ele já tinha vai continuar valendo por mais 180 dias. Então, é uma forma aí de estimular também a economia. Outra questão aqui, eu acho que o pessoal está bem interessado na questão trabalhista, viu? Para o VR, o que é oferecido apenas para os funcionários que realizam visitas a clientes, que não estão acontecendo? Neste caso, poderia ser pausado o pagamento? Bom, se a norma coletiva expressamente diz que o vale-refeição é pago somente quando ocorrer trabalho externo, aí você pode parar de pagar. Mas é preciso ver o que realmente diz a norma coletiva, né?
Rafael, você pode explicar novamente a estratégia de manter o funcionário neste instante, mas depois ter o direito de não pagar o 1/3 das férias? Não ficou claro. Sim, é o seguinte. Várias perguntas aqui sobre a mesma coisa, sobre o pagamento das férias. Eu recomendo a todo mundo, ainda que não tenha formação jurídica, que na hora que tiver um tempinho, faça uma leitura da medida provisória, porque ela é muito simples de entender. Ela tem uma linguagem muito tranquila. Mas eu disse que o empregador ele tem opções, né? O artigo 133 da CLT ele diz o seguinte, vou fazer a leitura para vocês. Não terá direito às férias, o empregado que, no curso do período aquisitivo, ou seja, naquele período que ele está ainda adquirindo direito às férias, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Então, imagine que a empresa está paralisada total ou parcialmente. Você coloca o trabalhador em casa e resolve pagar a ele o salário de 30 dias. Quando ele retornar e inteirar os 12 meses de contrato, ele vai chegar para você e dizer, eu quero minhas férias. Você vai dizer, não, você perdeu o direito às férias, conforme o artigo 133, inciso 3, porque você ficou em casa 30 dias recebendo salário em virtude de paralisação total da empresa. Então, ele, nesse caso, infelizmente, mas é uma previsão legal, ele vai perder o direito às férias e, portanto, consequentemente, perderá o 1/3 a mais que as férias daria direito. Mas isso, novamente, é importante ver o que vai mudar, né, Rafael? Porque isso não, nesse ponto, já era previsto antes da medida provisória. Tá? Legal. Bom, então agora vamos passar para a questão de financiamentos, né? Junto com o Renan. Renan, acho que assim, o desespero de todo mundo agora mas espera aí, onde está o dinheiro? E de uma forma, claro, existe a expectativa, né, do governo, como está sendo feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eles falam, né, jogando dinheiro de helicópteros. E no Brasil a gente não viu isso ainda. Com as medidas do BNDES, a gente vê algum dinheiro lá, mas a gente ainda vê a intervenção dos bancos, né? Toda a questão burocrática das empresas ainda terem que apresentar para conseguir aquele empréstimo. A gente está vendo alguma iniciativa privada também, algumas empresas, grandes empresas de tecnologia, como Nubank, como iFood, enfim, várias, buscando uma forma também de colocar o dinheiro na ponta, né? Então, acho que esse é o grande desespero, como esse dinheiro vai chegar na ponta. E que dinheiro? O que tem disponível para os pequenos empreendedores e os grandes? A gente viu aí algumas medidas do BNDES que, de fato, são um primeiro sinal de suporte nesse momento, né? Então, a gente teve aí, por exemplo, o BNDES colocando 5 bilhões de reais à disposição via os agentes financeiros estaduais, os bancos de fomento, as agências e bancos de fomento regionais, para facilitar o acesso a crédito. Então, por exemplo, essas são medidas que, de certa forma, já auxiliam, porque, de fato, tem muita demanda. Eu sou de uma fintech de crédito, a gente recebeu basicamente o equivalente a 18 meses de demanda em uma semana, então foi um pico de demanda muito grande, e a gente está conversando com vários bancos para tentar se ajudar. Então, a gente está vendo, o Banco Central anunciou, acho que foi no domingo ou na segunda, se não me engano, eles anunciaram um pacote de medidas para liberar crédito no mercado de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, eles estão falando aí desde usar fundos de crédito para destravar a liquidez no mercado, como também, eventualmente, comprar debênture, esse tipo de algumas iniciativas nessa linha. Então, hoje, quem está mais preparado para ajudar o empreendedor nesse momento são, de fato, os bancos públicos e alguns privados que têm um pouco mais de apetite a risco. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, um posicionamento do presidente da Caixa Econômica Federal falando que está aberto, vai ajudar, está colocando à disposição para conseguir financiar as empresas nesse momento. Nós aqui, como fintech de crédito corporativo, a gente está conversando com o BNDES, com Caixa, com o FINEP, com o Banco do Brasil, com bancos privados, justamente para a gente tentar conseguir destravar essa liquidez e atender de alguma forma a demanda que a gente está tendo
nesse momento. Acho que uma outra coisa que até nesses últimos dias a gente tem conversado com tanta gente, então eu estava conversando há pouco com o pessoal da BFintech, de levar algumas sugestões de medidas, por exemplo, para ajudar o governo a destravar um pouco essa questão do crédito. Eu acho que o principal ponto, que é o motivo de principalmente a A55 existir, é que as empresas, as pequenas e médias empresas, elas não têm garantias para dar empréstimos. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de o próprio BNDES usar um percentual maior do FGI, do Fundo Garantidor de Investimentos, que é um fundo de aval, para viabilizar novos empréstimos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem um pessoal da CAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, foi criado um fundo de aval privado, em Sociedade Garantidora de Crédito, justamente para viabilizar novas operações e complementar a garantia para viabilizar empréstimo. Então, a princípio, acho que mais do que nunca a iniciativa privada deveria e poderia se unir para criar esse tipo de iniciativa para conseguir gerar liquidez. Mas hoje... Já chamamos isso agora, né, para quem estiver nos ouvindo aqui ou pelo YouTube, né, para os governos, para os bancos que você mencionou, para o BNDES, né, para lembrar que a gente está aqui, a gente trouxe pessoas, nós temos pessoas ótimas, temos tecnologia, temos um sonho grande, temos um produto já funcionando, né, nas fintechs, e a gente poderia ser um instrumento de penetração do crédito, né, para a ponta. Então, acho que fica aqui essa chamada, vamos nos unir, né, Renan? Mas e para o pequeno e para a pessoa agora, assim, a gente está tendo vários comentários aqui. Eu consigo alguma linha de crédito para reestruturação da empresa? O que você tem visto aí em termos de reestruturação? Eu vi, por exemplo, o Banco do Brasil, né, que está dando um período de carência grande também para o pagamento de principal, aí você só paga os juros. Enfim, o BNDES, né, com as linhas indiretas pelos bancos também. Acho que existem linhas aí de 24 meses de período de carência, né, com prazo de 60 meses para pagar. Claro que existem os desafios da empresa conseguir chegar, porque ela ainda tem que ir pelo banco. O que você acha que tem de disponível agora? Os bancos privados, como um todo, eles estão dando... Eu sou cliente do Santander, por exemplo, já recebi acho que umas 15 mensagens do Santander falando que eles estão dando... sei lá, aumentando o limite de cartão de crédito. Isso, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito importante para a gente tomar cuidado agora. Cartão de crédito pode virar uma bola de neve monstruosa. Essa questão todos os bancos, acho que até pela medida, o Rafael pode me ajudar nesse ponto, até pela medida do 927 que foi divulgada lá, os bancos eles vão passar a ajudar dando, de fato, uma carência, rolando um pouco mais para frente o pagamento das amortizações, aumentando um pouco essa carência justamente para ajudar. Acho que o que ficou faltando, na verdade, de tudo isso que está sendo feito, tudo isso que está sendo viabilizado, é a questão da garantia. Então, não são todas as empresas que têm condição. Então, por exemplo, tem alguém perguntando aqui sobre linha de crédito para agência de viagem, por exemplo. Existe uma iniciativa do BNDES via esses bancos regionais para dar crédito mais fácil para essas empresas. Então, no caso de pequenas de micro e pequenas empresas, MEIs, etc., a sugestão é: falem com a Caixa Econômica Federal, falem com o Banco do Brasil, falem com os bancos regionais. A gente tem, por exemplo, sei lá, Desenvolve São Paulo, Fomento Paraná, BRBE aqui no Sul, Badesc aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem Bandes no Espírito Santo, enfim, tem uma série de bancos regionais que são os agentes repassadores do BNDES para esses montantes menores, que esses caras, sim, são quem tem condições de ajudar nesse momento. Então, sugestão, liguem para essa turma. O BNDES disponibilizou, eu acho que em algum link do YouTube que eu estava assistindo hoje, eles disponibilizaram toda a lista de contatos dessa turma, de quem são esses agentes financeiros locais, quem são essas pessoas que podem, de fato, ajudar. Só que ainda a preocupação que a gente, pelo menos que eu tenho visto, é em relação à questão das garantias. Isso é um problema que vai ter que ser contornado de alguma forma. Então, eu particularmente tenho conversado com o setor público em várias frentes para tentar ajudar a desenhar um mecanismo que facilite esse acesso a crédito
usando, por exemplo, o modelo que a gente usa na 55, que é o monitoramento via de recebível. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente está tentando colocar isso à disposição dos bancos públicos, para ajudar a destravar o crédito. Porque hoje, principalmente empresas de tecnologia, empresa pequena, média de serviço, o que o cara vai ter no balanço como ativo para dar como garantia? Um computador e contrato de venda. O cara não tem garantia para dar. Então, como brinca, a garantia sou eu. Então, nesse momento, acho que ter uma garantia alternativa, ter um fundo de aval, é o que vai fazer a diferença para a gente conseguir navegar nessa crise com um pouco mais de tranquilidade. E é o que a gente sempre tentou fazer pela 55. Então, o nosso modelo está super à disposição para essa galera ajudar. E empresas, por exemplo, que tiveram problemas no passado, né? Empresas que tiveram, não pagaram em tempo, enfim, tem um nome sujo, vamos supor assim. O que essas empresas têm hoje de alternativa? Bom, antes da crise, né? E agora, durante a crise, você sabe se existe alguma alternativa para elas? Outras empresas também, problemas parecidos, que não passam, né? Você está falando do desafio da garantia, mas também tem o desafio dos requerimentos do banco, né? Então, está negativo, ou a empresa ela tem menos de 2 anos, ou menos de 1 ano. O que existe de possibilidade para essas empresas? Talvez alguma fintech, né, que esteja trabalhando nisso? Sim. Olha, acho que existe hoje no Brasil vários fundos de crédito estruturado, são fundos alternativos, que a gente chama de uma classe alternativa de investimento. Então, essa galera, por exemplo, seria uma possível alternativa. Os bancos, de fato, eles, por questões regulamentares de Banco Central, eles não podem emprestar para empresas que tenham, sei lá, patrimônio líquido negativo, que tenham tido mais de 3 prejuízos nos últimos anos. Enfim, tem algumas restrições, sim, que travam esse tipo de operação. E pelo que eu conheço, pelo que eu tenho conversado com os principais players desse mercado de crédito alternativo, várias casas estão abertas. Então, a gente tem muita casa de crédito estruturado que está, de fato, buscando alternativa. Obviamente, a turma está muito mais seletiva, mas ainda assim, o dinheiro não morreu, o dinheiro não sumiu, essa é a mensagem. O dinheiro não morreu, ele não sumiu, ele só está um pouco mais seletivo. Então, se a empresa chegar mostrando um potencial de recuperação, um plano, alguma coisa nesse sentido que justifique um investimento, isso faz sentido. E até para algumas empresas que estão, por exemplo, pegando um pouco mais no caso de startup, por exemplo, acho que seria um bom momento. A gente tem um pessoal que a gente fez um evento há 2 semanas atrás em Curitiba, pela 55, e teve um fundo, alguns fundos que estavam presentes lá, eles falaram que, pessoal, nós, como fundo de investimento, nós estamos abertos ao negócio, nós não vamos parar de investir. Então, acho que a questão de equity pode ser uma saída para essa galera que talvez não tenha alguma limitação para tomar um crédito em banco. Legal. Edson, você quer falar alguma coisa? Ok. Eu sei que nós temos muitas empresas nos assistindo hoje e eu estou vendo muitas perguntas relacionadas a questões trabalhistas, principalmente em coisas que aparentemente são pequenas, mas para essas pessoas deve ser importante, como vale-refeição, férias e coisas assim, e muita gente perguntando sobre financiamento. Mas eu volto a lhe dizer, se você não fizer um trabalho interno de entender quais são as suas receitas possíveis e quais são as despesas relacionadas a elas, e não fizer uma limpeza e montar um plano de contingência, você não está no caminho correto. E quando você monta esse plano, e mesmo assim é difícil, você vai precisar de financiamento, com este plano na mão, um banco, uma fintech, vai poder te ajudar melhor, porque compreende qual é o tamanho do seu problema e o que você está fazendo e o sacrifício que você está fazendo para passar essa crise. Muitas questões relacionadas com funcionários, a gente tem uma legislação trabalhista, claro que tem, mas existem casos na história de funcionários colaborarem de forma voluntária, muitas vezes aceitando o adiamento de pagamentos
de recebimentos para poder ajudar a sobrevivência da empresa e do seu próprio emprego. Então, eu gosto de todas essas perguntas, gostaria de poder ter resposta para tudo, mas se você não fizer um trabalho interno de analisar, e aqui, de novo, nós estamos falando com empresas muito grandes e muito pequenas. Quando a gente fala com uma empresa muito pequena, que é um lojista, é muito simples, né? O que ele tem de despesa parece ser muito simples. Então, mas, de novo, mesmo que você seja uma micro, um MEI, você tem que olhar para as suas despesas e as suas receitas, montar o seu plano, para depois pensar em financiamento e usar esse plano para poder atrair o seu financiador. Tá bom? Olá, eu queria fazer uma contribuição aqui. É o Rodrigo da Gira Mais. A gente financia pequenas empresas. A gente vem conversando bastante com os nossos clientes sobre como passar por esse momento. O que o Edson está falando é muito importante, né? Primeiro, você tem que olhar para dentro da sua empresa, enxugar os custos, fazer um planejamento, ter uma ideia para onde você está indo, antes que você consiga ou antes que você vá lá acessar crédito novo. E uma coisa muito importante para pensar também é quem entrou nessa crise já com créditos em atraso, já com nome ali no Serasa e no SPC, obviamente partiu de uma posição muito pior. Né? A gente sempre bate nessa tecla que você tem que estar em dia com seus compromissos para conseguir continuar tendo acesso ao crédito. Então, obviamente, às vezes você vai ter que tomar uma decisão difícil na sua empresa. Né? Será que eu pago aquela parcela daquele crédito agora? Ou será que eu me esforço de outra forma? Né? Você vai ter que tomar a decisão, talvez, de mandar uma pessoa embora para conseguir cumprir suas obrigações. Então, hoje ainda, né, o sistema financeiro, as fintechs, os bancos estão pensando em como conseguir dar vazão a essa demanda de crédito que está crescendo muito. E a resposta é que a gente ainda não chegou nesse ponto. Tá? As coisas demoram um pouco, a crise é recente, os governos, os bancos, os agentes estão se organizando para fazer isso e a gente também está. O que a gente já conseguiu fazer é não te cobrar esse mês e não te cobrar no mês seguinte, porque a gente sabe que você vai estar com rombo no seu fluxo de caixa. Então, a melhor coisa que você pode fazer agora em relação a crédito é ganhar tempo. Tá? Então, chega para todo mundo que você deve, você vai ver que não vai conseguir pagar, e explica para eles a sua situação, fala qual é seu plano daqui para frente, para as próximas semanas, e tenta explicar até onde você precisa de uma ajuda. Muito provavelmente seu banco, seu fintech, seu financiador vai ter a sensibilidade de te dar algum prazo aí para você passar por esse momento difícil. Tá? O muito importante agora, o principal conselho que eu estou dando é não deixe nada atrasar, porque você vai precisar da ajuda de quem está se financiando. Então, é melhor agora você fazer um esforço e ganhar tempo com um nome limpo. Quem já está com o nome sujo, eu acho que é um bom momento também para tentar regularizar isso tudo e ganhar prazo. Se você tem 1, 2 parcelas de um cartão, de um financiamento que estão em atraso, você agora, de repente, até consegue ter uma negociação melhor. Você fala, olha, eu já estava me enrolando, agora veio a crise, piorou a minha situação e eu preciso de tempo. Eu tenho certeza que essa estratégia, no momento, é a forma de se olhar a sua exposição de crédito aqui com os agentes financeiros. Então, só para deixar claro, você diz, tente renegociar, né, e não pagar, né? Mas é possível você conversar com a sua instituição para que você não tenha o default. Em português, pode... Tá ouvindo? Eles precisam te deixar sem o mudo. Bom, pode colocar o áudio? Tá. Obrigada. Obrigado. Eu acho assim, se você tem caixa para pagar, você precisa pensar se você consegue pagar isso agora ou não. Mas, independente disso, você tem a opção, com quase todo mundo que opera crédito hoje no país, de jogar sua próxima parcela para maio ou até para junho. Então, use essa ferramenta, que isso daí vai te dar um alívio tremendo, pelo menos no que diz respeito ao custo da sua dívida. Concordo.
Perfeito. Gente, eu acho que a gente está passando agora para os finalmente. Renan, quer fazer mais algum apontamento? E depois a gente vai passar a palavra para cada um de vocês, mandar uma mensagem rápida, né, de conclusão. O que vocês acham, né, que é a mensagem mais importante para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos passar para agora? Eu estou olhando aqui algumas perguntas no bate-papo, até por isso que eu levantei a mão. Legal. O pessoal perguntou aqui como se diz não deixar atrasar e regularizar se a situação da crise não se tem caixa. Acho que a gente comentou aqui algumas possibilidades. O Rafael também explorou bastante coisa nesse sentido, de algumas formas de a gente conseguir manter o fluxo de caixa e de reduzir as despesas sem precisar demitir equipe, esse tipo de coisa. Acho que negociação com o fornecedor, pedir prazo para o fornecedor, postergamento de pagamento de contas, isso daí é uma coisa, por exemplo, se a gente sabe que tem um fornecedor que tem um pouco mais de margem, a gente consegue renegociar esse tipo de coisa. Por exemplo, sei lá, talvez essa questão até da própria redução de jornada, em acordo com o sindicato, com o advogado, etc., talvez seja uma medida que permita um aumento de fluxo de caixa no momento. E, assim, mais do que nunca, acho que uma das mensagens que eu queria deixar aqui também no sentido de como que pode ajudar, não só a questão financeira, mas também de relacionamento com o cliente, mantenha proximidade com os clientes, gerem conteúdo para os seus clientes, abram um canal diário para conversar, ou seja, entender a necessidade dos clientes nesse momento é disparadamente o melhor caminho, porque apesar de a gente ter talvez momentaneamente uma queda do volume de negócios, a gente consegue manter essa turma perto com a gente, fidelizar os clientes e eventualmente, sei lá, gera um benefício para o cara ou cobra uma parcela menor, mas para manter o cara na base. Enfim, tem N mecanismos aí que a gente consegue fazer para manter a turma na base. Já me antecipando, dando uma mensagem final, acho que mais do que tudo, é o momento de a gente manter a calma. A crise, ela não vai durar para sempre. A gente já viveu essas coisas, sei lá, em 2009 a gente teve H1N1, que foi falar da mesma coisa, que era o apocalipse. Tá todo mundo aqui, a gente já passou pelo bug do milênio, enfim, a gente já passou por N outras crises aí, e acho que não é momento de pânico. Acho que mais do que nunca a gente tem que manter uma conversa com os nossos times, com os nossos clientes, e procurar com muita parcimônia formas de a gente conseguir manter as operações rodando o melhor possível. Legal. Rafael, você pode passar para o Rafael agora a palavra, por favor? Larissa? Pronto. Eu quero uma nova... Antes de você terminar, eu só queria só mais uma pergunta aqui para você, que tem muitas, então eu só vou cobrir a última, gente. Desculpa, senão a gente não vai ter tempo. Sobre o Vale Transporte, já que o home office acaba suspendendo esse benefício, a empresa deve também suspender a cobrança dos 6% no Olerite por este período? É uma maneira justa de lidar com este momento? Não, realmente o Vale Transporte não se justifica nesse momento. Acho que o Renan falou sobre isso também e eu acabei concordando com ele. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e parabenizar os realizadores. E a mensagem que eu quero passar para os microempresários e pequenos empresários é uma mensagem de calma e paciência, para que não tomem medidas sem antes consultar um profissional, como o Edson bem colocou na fala dele, não tomar decisões arriscadas sem consultar um profissional, e essa mensagem de tranquilidade. Crises vêm e vão, né? E com elas a gente sempre tira algo muito proveitoso e que a gente possa sair dela fortalecido e o mercado ele vai se recuperar, tá bom? E aguardar a medida provisória hoje, vai ter outra novidade. Ótimo. Edson? Oi. Bom, minha mensagem final é o seguinte, eu vou primeiro discordar do meu colega. Nós nunca vivemos, eu sou bem mais velho que vocês e nós nunca, as gerações que eu conheço, não viveram nada parecido com a crise mundial que nós estamos vivendo agora. Talvez o mais parecido tenha sido
os meus avós, descendentes de italianos, durante a guerra no Brasil, quando a guerra não fosse aqui, eles não tinham salvo-conduto e não podiam andar para lá e para cá. Então, nós não temos todas as respostas porque nós estamos vivendo uma situação completamente nova. Então, o que é mais inteligente? Procurar as perguntas adequadas. Quando a gente entende a pergunta adequada, você tem metade do caminho percorrido. Então, o plano de contingência, seja catastrófico na construção do seu plano, entenda, assuma o poder de entender o que está acontecendo na sua organização. Isso vai ajudar você a tomar as melhores decisões. Agora, uma coisa que eu recomendo, pergunte, peça ajuda. Tem muito, assim como você organizou isso, a gente combinou esse encontro e que as pessoas podem dividir conhecimento, eu tenho feito muitos desses calls de maneira pro bono. Então, a gente está ajudando outras empresas. Esse momento é um momento de resgatar a humanidade e ajudar as outras pessoas a resolver seus problemas. Então, não deixe de pedir ajuda, de procurar ajuda, porque não tenha dúvida, está cheio de gente aqui em casa tentando te ajudar ou querendo te ajudar para que você passe essa crise com tranquilidade. Serenidade acima de tudo. Lindas palavras. Mondini, Suenaga. Pode liberar o microfone. Mondini, olá. Tá ouvindo? Estão liberados, os dois. Ok. Então, sumiu a imagem. Alô? A gente está te vendo. Pode continuar. Também, tudo que foi falado aí, realmente a questão aqui é serenidade, é entender o negócio. E eu acho que as pequenas, micro e pequenas empresas, até o momento não tinha muito gestão do negócio, vão passar a ter mais gestão desse negócio, do seu negócio em si, entender melhor os custos, receitas e dar um equilíbrio nisso aí. Isso vai ser um aprendizado, eu acho que vai ser um aprendizado muito grande para as empresas, pequena empresa, né? E para nós que concedemos crédito também, não devemos colocar faca no pescoço do cliente. Que o colega falou aí, vamos negociar, ok, não dá para pagar parcela mais juros, paga os juros, posterga um pouco mais a parcela, para a gente não perder o cliente, para não colocar ele também numa situação difícil, né? Então, para nós também serve essa situação. Tá? Então, é a questão de realmente de muita calma, muita negociação, muita coerência nas coisas. Não dá para ser radical. Tem que ser, eu perco aqui, outro pede um pouquinho, ajustamos as ideias e a vida continua. Isso vai passar, com certeza. Não vai demorar um tempo para passar, não. E as coisas vão se ajustar. Tá? Também agradeço aí ao convite, por ter participado desse bate-papo. É muito gratificante, muito aprendizado, principalmente nessa parte trabalhista, a parte jurídica, né, que a gente tem um pouco não tem muito conhecimento, mas foi muito gratificante também. Muito obrigado. Boa sorte a todos. Obrigada. Antônio Suenaga. Sim, obrigado a todos, obrigado a Dini pela oportunidade. E, gente, tem que ter paciência, tem que ter controle. É difícil? Emocionalmente não é fácil de controlar? Sim, mas paciência, calma. A vida continua, gente. Nós temos que só nos precaver. E, nos precavendo, a gente também ajuda os demais colaboradores das empresas a se precaverem. O importante é isso, dê atenção às pessoas, que nem o Edson falou já. O principal patrimônio de uma empresa são as pessoas. E a gente tem que conversar com as pessoas para entender a necessidade dele e tentar ajudá-lo da forma melhor possível. E nós, como fintechs, Dini, Pique Invest e outras fintechs que estão no mercado, a gente também tem que entender o problema e, logicamente, a gente vai ajudar à medida que, se forem possíveis, renegociar dívida, dar mais crédito, eventualmente, se for de acordo com o plano de ação dos empresários. O empresário tem que apresentar seu plano de ação, tem que fazer a pergunta correta para que ele possa ser ajudado e se ajudar. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Suenaga. Considerações finais aí, Vita, o pessoal da Vita, a Larissa, e depois eu vou fechar. Só gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve hoje de compartilhar todas essas dúvidas e passar também para o pessoal que a Vita está fazendo live todo dia
às 5 da tarde. E todo dia a gente traz um case de um cliente, de um prospect, parceiro, de como eles estão lidando, né, com a crise. E a gente também, a Vita é uma empresa de saúde, né? Então a gente tem uma responsabilidade aí social, além de informativa. E todo dia também nosso diretor médico, o Dr. Hans, passa um parecer do dia, das notícias. E hoje a gente tem um webinar em parceria com a Flash, que também está em parceria nessa live hoje. Convido todo mundo para assistir, live.vita.com.br. A gente pretende ter lives até aí o final dessa crise, vamos dizer assim, e tá surgindo muito conteúdo legal, muito case de como empresas de vários segmentos estão lidando. A gente trouxe Stone, a gente já trouxe o INSPER, que é uma universidade, e hoje a gente está trazendo a Flash. Queria agradecer a todos e estamos à disposição. Suzy, é com Muito você. obrigada, Larissa. Nossa, vocês resolveram o nosso problema aqui de poder colocar todas essas pessoas juntas hoje, né, para colaborar, e ainda, né, a possibilidade de mais lives. Então, eu acho isso fenomenal. Eu moro em outro país, fico entre o Brasil e a Inglaterra, e não existe esse nível de comunicação e conectividade entre as pessoas. Então, eu estou muito orgulhosa de ser brasileira agora, de ver tantas pessoas colaborando e se conectando. Então, muitíssimo obrigada por todas, as fintechs todas juntas, né? Gostaria de agradecer. E a minha mensagem aqui para mim, esse é um período de guerra. É assim que eu estou encarando, que é o pior cenário possível. E no período de guerra, o que a gente faz? A gente tem que buscar aliados e a gente tem que nos unir, como nós estamos fazendo agora. E o que mais? A gente tem que focar na sobrevivência. Estamos todos focados em sobreviver, tanto de maneira pessoal e humana, como também das nossas empresas. Então, quando a gente pensa em sobrevivência, a gente pensa em que é básico. Qual é a necessidade básica? Então, foca naquilo que for básico. Tudo que for supérfluo, corte agora. Tá bom? É isso que eu faria, a necessidade básica. E a mesma necessidade básica, ela pode ser ajustada também. Corte, não sei, o quanto você gasta com comida, o quanto você gasta enfim, qual for o gasto que você tiver como pessoa e também como empresa. Vá para o básico possível. O que mais? Solidariedade, que é o que nós estamos fazendo agora, tá bom? Seja solidário dentro da sua empresa, mas também dentro da sua casa. E coisas pessoais. Se você tem, por exemplo, uma pessoa manicure, né, como mulher, ou você tem a pessoa que limpa a sua casa, ela não vai ter acesso nenhum agora. Então, o que você faz? Continua pagando essa pessoa. No meu caso, eu continuei pagando e falei, você não tem que vir trabalhar. Porque eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu vou dividir. Então, é isso que eu gostaria de pedir para todo mundo pensar. Coloque a mão no bolso. O brasileiro é muito bom de ser comunicativo, de se conectar, mas às vezes ainda tem uma questão de não colocar tanto a mão no bolso. Vou falar a verdade aqui. Então eu falo, põe a mão, ajude o outro nesse momento, tá bom? E por favor, nós criamos agora esse grupo, ele vai estar no YouTube, essa live, e a gente vai colocar mais conteúdo lá, e a gente vai tentar buscar colocar todas as pessoas, pequenas empresas, empresas de serviço que estão focando nas pequenas empresas, colocar bastante conteúdo lá para não passar. Mas a minha mensagem é um momento de guerra, é um momento de crise, mas eu tenho 100% de certeza que a gente vai sair dessa mais forte e a economia vai voltar. Eu tenho praticamente certeza, só que a gente não sabe quando, é questão de tempo, né? Mas é isso, gente. Fiquem positivos, mas foquem aí no desafio. Muito obrigada para todos. Abraços e nos vemos no YouTube. Bye. Tchau, tchau.